Senhor Jesus. Vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a saber no estudo do capítulo 6 de Êxodo, quando a palavra nos fala acerca que o Senhor havia orientado Moisés. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Nós havíamos dito que, nesse momento, é ressaltada aqui uma situação de insubordinação, situação de até incredulidade dos povos de Israel com relação à palavra do Senhor. E por isso que Moisés, ele aqui ressalta, ele aqui reclama com o Senhor: Senhor, olha, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, pois como me ouvirá Faraó? Nós vemos, portanto, é apenas um retrospecto, estamos fazendo duas situações. A figura aqui de Moisés como servo do Senhor e Moisés como redentor, como Senhor Jesus intercedendo em favor do seu povo, preocupado com o seu povo. Por quê? Aqui, primeiramente, ele diz que os filhos de Israel, eles estão desinteressados, não estão me ouvindo, não querem saber, não me quererão. E mais adiante, vemos que nos últimos dias isto aconteceria também. Quando nós dissemos que os filhos de Israel, eles tipificariam a igreja do Senhor, de fato, agora, hoje no mundo, ou estávamos no mundo, e estávamos no mundo como quem? Como homens naturais. Mas o Senhor, na sua sabedoria e na sua onisciência, ele bem sabia que lá no mundo nós seríamos o quê? Resgatados da nossa vã maneira de viver e nos tornaríamos filhos de Deus. Nos tornaríamos corpo, nos tornaríamos igreja. É pela sua presciência, pela sua eleição, pela sua onisciência. O Senhor já sabia que nós deveríamos ser resgatados. Por isso, aqui, os filhos de Israel, no Egito, simbolizam justamente o estado natural do homem que haveria de ser liberto, cativo, que ainda estava, para então formar a igreja do Senhor, para formar então Israel espiritual. Assim, nós observamos que o Evangelho eterno, ele é oferecido ao homem para que o homem saia da sua condição de pecador e passe a ser uma vida transformada, uma vida restaurada em nome de Jesus. Incircunciso de lábios e não sei falar bem, foram as duas expressões que Moisés aqui falou, que ressaltam, que saltam aos olhos, mostrando que a igreja, nós seríamos esse corpo formado, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, nós seríamos incircuncisos, sim, gentios, mas transformados, agora com novas criaturas. E o versículo 13, na verdade, é que nós vamos dar aqui a continuidade para saber hoje, nessa aula. Nós vemos no versículo 13, diz: todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Todavia, por que esse todavia? Contudo, isto é, apesar de Moisés ter reclamado com o Senhor e dito: Senhor, não me verão, como o Faraó vai me ouvir? Reclamando ou confessando a sua fragilidade, apesar disso, todavia, o Senhor não o reprova, mas o Senhor fala a ele e a Arão para que possam ir. E ainda lhes dá mandamento, lhes dá o seu mandamento. Isto ensejaria, daria oportunidade para que Moisés tomasse conhecimento da forma pela qual ele iria chegar ao povo e lograria êxito na sua missão. Perceberam, irmãos? Mostrando aqui com isso o seguinte, que desta maneira maravilhosa a igreja, nós nos dissemos na última aula que Moisés, quando ele entra em meio
isto é, Jesus entra por intermédio da igreja, mas é acompanhada por Arão. Ela não entra prescindindo, abrindo mão de Arão. Ela entra acompanhada pelo Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo. E nós vemos esta parte aqui, de uma forma curiosa, quando o Senhor lhes dá o mandamento para os filhos de Israel. E esse mandamento, meus irmãos, nós vemos que nada mais é um novo mandamento que o Senhor daria para que, por meio do qual, tanto a igreja para com o próximo e quanto para com o faraó, a igreja ela estaria posicionando. Então nós vemos aqui, este novo mandamento está lá escrito. Em João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é um novo mandamento, através do qual a igreja, pelo amor, ela alcançaria o próximo. Só pelo amor do Senhor, né? Um amor que foi provado na cruz do Calvário, quando o Senhor verte o seu sangue por nós, se entrega em nosso lugar. Então este amor, só mesmo por intermédio deste mandamento, a igreja hoje, ela entra e resgata as almas perdidas. E o mandamento, ele traz a ideia de o quê? De uma ordem, implica obediência. Então a igreja hoje, por obediência, pela fé, por obediência, ela vai à sociedade com o intuito de quê? Com o intuito de amar o próximo. Com o propósito de quê? De mostrar este amor aos seus semelhantes. E ainda diz o versículo 35, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Perceberam a importância do amor, deste novo mandamento que o Senhor traria para a igreja, transmitiria à igreja? Isto é um aspecto da igreja em relação ao homem natural, as pessoas que estão cativas do Egito. Agora, este mandamento com relação ao adversário, é a própria palavra de Deus. Quando nós vemos que, quando Jesus, no deserto, diante da tentação no deserto, ele responde, ele redargue ao inimigo ali 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Então a igreja hoje, ela vai e repreende o inimigo, porque ela está o quê? Embasada na palavra de Deus. Ela está cheia do Espírito e calcada nas Escrituras. Amém? Até porque o Senhor falou: olha, Pedro, tu és pedra pequena, tu és pedrinha. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então esta rocha é a pessoa do Senhor Jesus, é Ele próprio. E Jesus é a palavra encarnada. Nós vemos lá em Apocalipse, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, vemos, meus amados, que este mandamento implica obediência, que é uma igreja que obedece. Lá fora nós até costumamos falar, né? Aprendemos o A, B, C, D. E na obra de Deus, nós aprendemos o O, B, D, C. Então a igreja, ela prioriza a obediência ao Senhor. Ainda que vá, muitas vezes, de encontro à sua natureza, ela procura negar-se a si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Então, isto queria dizer o quê? O que o Senhor queria dizer com isto? Que o servo deveria ser obediente, a igreja deveria ser ordeira, deveria ser uma igreja que negasse a si mesma com relação às suas vontades. A Bíblia diz, né, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é que nós não venhamos a mais ficar neste mundo, ou estarmos neste mundo e não mais fazendo aquilo que pensamos que precisamos fazer em detrimento da palavra de Deus, não é isso. Mas nós estamos como que peregrinos neste deserto, neste mundo. Estamos aqui de passagem. E o evangelho, ele implica obediência. O servo, é interessante notar a diferença de crente e servo. Servo é aquele que serve ao seu Senhor. Crente é aquele que apenas crê. E a Bíblia diz lá em Tiago que até os demônios creem e estremecem. Mas servo não. Servo é aquele que se nega muitas vezes, mortifica a sua vontade,
em obediência ao Senhor, para que o seu Senhor dele se agrade. Amém? Então, vemos que o mandamento aqui traz uma ideia de obediência. E mais, o Senhor fala, em segundo plano, temos sobre o príncipe deste mundo, pessoa cheia do Espírito, ela iria para lograr êxito, a sua missão. E mesmo nós lendo, entendendo a obra do Senhor Jesus consumada no Calvário, como diz, está consumado, mesmo assim, vemos que o Espírito Santo deveria ser derramado. Em João 2,28, vemos esta profecia maravilhosa. E eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão sonhos, velhos terão sonhos, jovens visões. E muito embora o Senhor tenha já efetuado a sua obra no Calvário, vemos que o Espírito Santo hoje dá continuidade a esta conquista maravilhosa. Continuidade na medida em que capacitam a igreja para viver em santificação, preparando-a para então o arrebatamento, para encontrar-se com o Senhor, seu amado, nas nuvens. A palavra diz isto lá em 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 15, se eu não me engano, fala acerca do arrebatamento da igreja. Diz que a trombeta soará e primeiro os mortos ressuscitarão, e nós seremos vivos e seremos transformados, subiremos e nos encontraremos com Cristo e estaremos com o Senhor para sempre. Coisa maravilhosa, né? Ao soar da última trombeta. Então vamos lá. Isto porque, sobretudo, o poder do seu Espírito reveste todo aquele que por Jesus foi liberto do pecado e do curso deste mundo, como que nós escrevemos aqui. Agora 14. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esdron, Carmi. Estas são as famílias de Rúben. E aqui nós queremos deixar fazemos um parênteses, meus irmãos, pelo seguinte: quando o versículo 13, no versículo 12, Moisés ele diz que os filhos de Israel não são, não ouviria, não lhes ouviria, versículo, vamos ver aqui, capítulo 6, versículo 12, né? Israel não tem ouvido, porque eu sou incircunciso de lado. Ele demonstrava uma fragilidade, dizia que não era capaz. Isso Moisés como homem, também como servo, demonstrando ali a sua fragilidade. Apesar disso, ele não foi reprovado. Então, no versículo 14, o Senhor abre a sua genealogia. Por que abre a sua genealogia? Para muitos, a genealogia, a palavra, não tem um significado. É apenas uma relação de nomes, de seus ascendentes, aquilo que é a linha genealógica da qual originou-se todo o povo. Mas sabemos que a palavra de Deus, ela é um livro maravilhoso, um livro de metáforas, um livro de símbolos. A tipologia bíblica já mostra que a própria genealogia, ela tem o seu significado. Por quê? Um exemplo que nós vamos dar aqui. Se nós formos abrir Gênesis, seu capítulo, de número 5, 22, nós vamos ver acerca de Enoque. Enoque, vamos lembrar que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Pode ler, por favor. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Pois é, Enoque andou com Deus. Interessante, né? Enoque andou com Deus, teve filhos e filhas, e mais adiante diz a palavra que ele gerou a quem? Metusalém, não é isso? Metusalém. E Enoque, meus irmãos, quer dizer, o significado de Enoque é iniciado. Sinônimo de iniciado é discípulo. Enoque é aquele que andou com Deus, andou 365 anos. Foram os dias, todos os anos de Enoque foram 365 anos. E ele andou com Deus, e por Deus ter dele se agradado, o
trouxe para si, o levou para si, ele foi arrebatado, não viu a morte. Isto antes do juízo de Deus sobre a terra. Enoque, como já dissemos sobre a tipologia, Enoque vai tipificar a própria igreja do Senhor, porque a igreja que é o quê? Discípula, né? Discipulado, a igreja que é obediente, a igreja que recebeu a doutrina do Pai, a doutrina do Senhor Jesus, e anda com o Senhor todos os dias da sua vida. E tanto agrada ao Senhor que vai chegar o momento de ser o quê? Arrebatada. Mas isto antes do juízo de Deus que vai sobrevir a esta terra, antes da grande tribulação. Então Enoque vai tipificar a igreja fiel. Só que a coisa interessante, como a genealogia ela é algo profundo. Enoque vai tipificar a igreja por quê? Porque Enoque gerou Metusalém. Metusalém, ele foi o homem que mais viveu na Bíblia. Viveu 969 anos. 969 anos. Abundância de anos, abundância de vida. Então a igreja, ela gera isso também. Ela gera salvação, cura, libertação. Ela gera vida, e vida com abundância. A igreja, tipo de Enoque, gera vida. Assim como Enoque, ele gerou a Metusalém. Depois de Metusalém gera, sabe quem? Lameque. E Lameque, vejam bem, Lameque, ele quer dizer moço forte. Então vejam bem a sequência. Primeiro Enoque, a igreja, marchando, obediência, gera Metusalém, abundância de vida. Depois aparece Lameque. Lameque é um moço forte. Então vamos ver a sequência de acontecimentos. A igreja é gerada, ela nasce, ela é iniciada nos primórdios ali, né, Atos dos Apóstolos, é cheia do Espírito Santo, gera vida em abundância, salvação, e aí aparece o moço forte para vir buscá-lo. Deus forte, né? Em Jesus, aquele que desceu, né, do seio do Pai, se fez homem e veio para arrebatá-la. E depois de Lameque, moço forte, Lameque vem a gerar Noé, que quer dizer repouso. Vejam bem a sequência dos acontecimentos. Depois do arrebatamento, vai acontecer o quê? Vai acontecer o milênio, né? Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Perceberam a sequência de acontecimentos? E é curioso notar que 969 anos, Metusalém viveu. Vejam bem como os números são importantes na Bíblia. 969. 6 é o número do homem, que o número homem foi criado no sexto dia. E 9, duas vezes, entre o número 6. Mostrando aí que a igreja, ou na igreja, o homem deveria receber a porção dobrada do Senhor, né? Do seu Espírito, porque 9 é o número do Espírito Santo. 9 dons espirituais, 9 frutos do Espírito. 969. A igreja, ela seria o quê? Formada de homens que receberiam a porção dobrada do Espírito Santo. Tá? Enquanto que em Lameque, os anos de Lameque foram 777 anos. 777. 3 vezes o número da perfeição. Isto é, esse moço forte seria o Senhor Jesus, né, tipificado, como perfeito que viria buscar a igreja. Tudo isso é o quê? Coincidência? Não são coincidências. Daí para as irmãs verem a importância que nós vemos na palavra revelada, na tipologia, aquilo que o Senhor inspirou Davi a dizer: desvia os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. E a outra passagem também que é muito interessante, isso já é um dito, já é um escrito de um servo cheio do Espírito, que foi Spurgeon, que ele escreveu: use a oração como centro para escavar, e fonte de água viva saltarão das entranhas da palavra. Portanto, a Bíblia é uma fonte inesgotável de revelações. Algo está por trás da letra, que precisa ser revelado, precisa ser conhecido. E cabe ao homem, cabe ao servo buscar, amar o Senhor, ruminar, meditar. Senhor, o que está escrito por trás da letra? Senhor, o que está, Senhor, nessa genealogia tão interessante? O que está aqui? O que existe para a minha edificação? Amém? Então nós vamos aqui agora ver por que o Senhor abriu um parêntese para colocar, depois dessa objeção que Moisés fez a ele, dizendo: mas não me ouvirão, Moisés, o faraó não me crerá. Como que me crerão? Como me ouvirão? Como me receberão?
Então o Senhor não o repreende, mas o Senhor abre um parênteses para abrir para relacionar toda a sua genealogia. Meus irmãos, nós vemos aqui, interessante, a genealogia de Moisés. Vamos lá, o texto. O Senhor começou a falar das casas dos pais de Moisés. E eram os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esdrom e Carmi. Estas são as famílias de Rúben. Por que o Senhor ele começou a falar da genealogia de Moisés, começando por Rúben? Porque o Rúben era o primogênito. Só que o Rúben foi um mau filho. Apesar de ter sido primogênito, ele manchou o leito do seu pai. Ele manchou o leito do seu pai, através da situação lá com a concubina do seu pai. Né? Ele deitou-se com a concubina, com a mulher ali do seu pai. E isso manchou ali a sua primogenitura. Manchou o seu testamento. Aí está isto em Gênesis 49, 3, 4. Era o mais excelente. Era o mais excelente. Mas mesmo sendo mais excelente, ele acabou sendo duramente repreendido por ter manchado ali o seu testemunho, o seu caráter, perdendo ali a bênção. Ainda que tivesse sido recebido ali por Jacó, quando Lia teve o seu filho, né, e ela foi visitada com uma alegria tal, diz, eis o filho, porque foi primogênito, né? Até então ela não tinha filhos. Apesar disso, ele foi chamado. Era o mais excelente em alteza e em poder. Em Gênesis 49, nós lemos acerca justamente das retenções, das bênçãos que Jacó ele aqui fala para os seus filhos, mas que em 49, 3 e 4 ele fala: tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, mas não serás mais o excelente. Isto por quê? Porque ele manchou, ele perdeu a bênção devido ao seu pecado. Vejam bem, irmãos. Então, o Senhor ele está mostrando aqui as origens de Moisés, os pais de Moisés, de onde Moisés originou-se. Então, começou por Rúben e depois veio trazendo ali os filhos de Rúben, mostrando aqui um certo declínio na própria genealogia de Rúben. Começando por Enoque. Estes são os filhos de Rúben. Rúben teve 4 filhos: Enoque, Palu, Esdrom e Carmi. Enoque, cujo nome, cujo significado é iniciado. Palu, notável. Esdrom, preso e sitiado. E Carmi, vinhateiro. Mostrando aqui, meus irmãos, um certo declínio, né? Começou muito bem, com o nome até de um servo abençoado, Enoque. Notável, Palu, mas depois declinou-se para Esdrom, que significa preso e sitiado. Depois, Moisés, o Senhor, né, ele mostra para Moisés os filhos de Simeão, os filhos de Simeão e de Levi. Simeão e Levi. Simeão e Levi também foram filhos difíceis para Jacó, porque Jacó, quando ele transfere a bênção, no capítulo 49, ele diz que a espada de Simeão e Levi foi uma espada o quê? De sangue. A violência daqueles filhos haveria de ser alguma coisa muito, muito, muito triste para o seu coração. E no seu conselho, a minha alma não entre, disse Jacó quando deu as suas bênçãos ali para Simeão e Levi. E Simeão, meus irmãos, quer dizer audição. Aqui está famoso, mas o significado do nome Simeão vem de Shimon. E as duas palavras que significam audição é Simão ou Simeão, Simão ou Simeão. Então, estes dois nomes se aproximam mais de audição do que este outro significado que nós vemos aqui.
Então, quando nós vemos Simeão, nós devemos entender que o significado seja audição. Então, o que ocorre? Quando Jacó, ele diz, o seu conselho não entra em minha alma, Simeão, em vez de ter ouvidos para o Espírito, ele passou a ouvir o quê? O conselho errado daquele que pudesse orientá-lo e acabou por influenciá-lo mal, influenciá-lo por fazer com que ele, juntamente com Levi, fosse contra os filhos de Amor para dizimar ali aquele povo. O povo que já estava circuncidado, o povo que havia já estabelecido um concerto com o povo de Israel, o povo que já estava pacífico, que gostaria até de receber, de Diná, que foi irmã de Simeão e Levi, como esposa para o seu filho. Mas Simeão e Levi não quiseram. Um conselho mal orientado, ele deu ouvidos a um conselho que não foi do conselheiro, que não foi do Senhor, e ali entrou naquele arraial, os filhos de Amor, e os dizimou a espada. Mostrando com isso, meus irmãos, que vejam bem as origens de Moisés. Quando Moisés ele diz que o povo não me ouvirá, eu sou incircunciso de lábios, Moisés aqui estava fazendo o quê? Dizendo o quê para o Senhor? Senhor, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu sou muito ruim, eu não valho nada e não tenho condições de ir lá libertar os filhos de Israel. Em outras palavras, Moisés estava dizendo isso, mas o Senhor não reprova. O Senhor diz para ele ir com Arão, dá-lhe um mandamento, e então começa a citar essa genealogia. Vejam bem o que o Senhor gostaria aqui, estava querendo dizer para Moisés. Mais adiante nós vemos os nomes dos filhos de Simeão. Quantos filhos? 6 filhos. E 6 é o número do homem. 6 é o número do homem na palavra. Mostrando que Simeão agiu de uma forma o quê? Humana. De uma forma humana. Muito embora ele tivesse condições de ser uma bênção. Porque quando Simeão, o seu nome significa audição, ele teve a oportunidade de ouvir a voz do Espírito, não teve? Ele foi filho de Jacó, ele conheceu as promessas para Abraão, Isaac e Jacó, ele poderia ter ouvido os bons conselhos do Pai, né? Continuar andando na lei do Senhor, mas ele fez o quê? Ele se desviou do caminho. Interessante que o Senhor dá sempre uma oportunidade ao homem. Vejam bem os significados dos nomes dos seus filhos. Luz de Deus, mão direita, quer dizer a revelação, porque a mão esquerda fala do coração, lado esquerdo, coração enganoso do homem, mas mão direita foi o significado de Jamim, dos filhos. Depois simpático, depois Deus estabelece, vejam bem, pequeno e finalmente pedido que Saul foi filho de uma cananeia. O declínio também aqui, né, vendo, mostrando que o Senhor dá oportunidade ao homem, mas embora o homem tenha uma oportunidade, ele acaba se afastando da presença do Senhor. O que o Senhor queria dizer com isso? Bem, o Senhor primeiro fala sobre Rúben. Rúben foi um mau filho e manchou o leito do seu pai. Depois ele ressalta aqui a genealogia de Simeão, os filhos de Simeão, e agora ele ressalta a genealogia de Levi, dos filhos de Levi. Só que quando chega os filhos de Levi, nós temos que dar uma paradinha. Por quê? Por causa da maldade da terra, por causa da maldade daquele povo. Aqueles povos até então, toda aquela geração de Caim, havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus, muito contrariado, muito magoado, muito triste, ele havia estabelecido esse limite, porque até então os homens viviam muito mais, né? O próprio Metusalém, nós dissemos aqui, viveu 969 anos, o homem que mais viveu na Bíblia, né? Lameque, pai de Noé, 777 anos, e por aí vai. Vemos que o próprio Noé viveu mais de 900 anos, mas quando chega esta parte, nós vemos o quê? Lemos que se estabeleceu um limite para a vida humana, 120 anos. Agora, quando nós vemos, quando nós meditamos na casa de Moisés, quantos anos de vida nós vemos os familiares diretos de Moisés? O seu avô, o seu pai, o seu bisavô, o seu avô e o seu pai. Quantos anos viveram? Muito mais do que 120
120 anos, as irmãs leram aqui, mostrando o quê? A misericórdia do Senhor. Primeiro, Levi, o bisavô de Moisés, viveu 137 anos. Depois o seu avô, Coate, viveu quantos? 133 anos. E o seu pai Arão, 137 anos. Perceberam a misericórdia do Senhor em mostrar, Moisés, apesar de tudo, eu quero dar muito mais, como eu já proporcionei vida e vida com abundância à sua casa, eu darei muito mais vida, e vida com muito mais abundância, riqueza, não é? Bênçãos sem número para a sua vida, para a sua casa, e vou te usar com poder na minha presença. Então, foi isso que o Senhor quis dizer aqui para Moisés. Outra coisa interessante que observei, meus irmãos, foi os filhos de Arão são citados nessa genealogia. Se os irmãos forem perceber, aqui, os filhos de Arão foram citados. Foram citados? Foram. Vamos lá. Nesta parte mais acima, quando ele menciona, Deus faz questão de dizer, olha, Arão, ele casou com Eliseba, quer dizer, Deus da promessa. Vejam bem, Deus da promessa. E Arão, ele teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amém? E comentou também os nomes de Corá, que os filhos de Corá, que foi Assir, Eucana e Abiasaf, né? Também tem um significado muito bonito. Meu pai está reunido. Interessante, né? Mostrando aqui mostrando aqui a bênção que residia na vida, na casa ali de Moisés. Só que quando nós observamos, nós ponderamos aqui os filhos de Moisés, eles não são citados. Pararam para perceber isso? Porque nas entrelinhas, meus irmãos, já há um desígnio de Deus, há uma lição, há um ensino que o Senhor quer nos passar. Bem, quando o Senhor fala acerca, por exemplo, de Arão, o Senhor dá os filhos de Arão. Foi Arão e Moisés, praticamente, né? Foi o seu pai, evidentemente. Merari, o Senhor dá os filhos de Merari. De Coate, o Senhor dá os filhos de Coate. O próprio Gerson teve seus filhos aqui, Libni e Simei. Mas os filhos de Moisés, a saber, Gerson e Eleazar, né, ou Eliezer, não foram citados na genealogia. Por que isso, meus irmãos? Então nós pedimos ao Senhor, mas por que, Senhor? Por que os filhos de Moisés não foram citados? O Senhor esqueceu dos filhos de Moisés? Certamente que não. Mas sabe por que não foram citados? Porque nós vemos por que não foram citados, meus irmãos. Vamos ler lá a oração sacerdotal de Jesus, João 17, 20. As irmãs vão saber por que não foram citados aqui. Versículo 20, capítulo 17 de João. Foi Gerson e Eliezer, né? Os dois nomes dos filhos de Moisés, que não foram citados nesta parte aqui da palavra. João, capítulo 17, versículo 20. O que o Senhor Jesus orou? Mas para as palavras do Senhor Jesus, uma coisa interessante. Por que não foram citados os filhos de Moisés? Foi esquecimento? Deus esqueceu-se? Quem achou pode ler. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então qual foi? Vamos ler novamente, mais alto, por favor, irmã Miriam. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Entenderam por que os filhos de Moisés não foram citados ali na genealogia? Porque Moisés representava o libertador, representava ali o Senhor Jesus, o Redentor, que teria muito mais filhos, e filhos que seria impossível serem citados. E esses filhos, sabe quem seriam? Dentre esses filhos, estaríamos nós aqui, louvado seja Deus, mostrando a família do Senhor Jesus, mostrando a igreja,
muitos filhos que haveriam de surgir. Perceberam, irmãos? O alcance extraordinário da palavra. Por isso os filhos de Moisés não foram citados ali, mostrando os filhos que haveriam de vir, aqueles que haveriam de ser somados, agregados à igreja. Não rogo apenas por estes, mas por aqueles que hão de vir e que crerão na minha palavra. Louvado seja Deus na tua palavra. Amém, amados? É algo coincidente? Não é coincidente, porque na Bíblia não há coincidências. Se nós lemos alguma coisa, depois os irmãos até depois vejam, né, a forma como repassar esta aula, mas a genealogia é algo precioso. Genealogia, quando ela é colocada diante do Senhor, nós pedimos ao Senhor que mostre, que nos revele aquilo que está por oculto, aquilo que está por ser revelado, melhor dizendo, está em oculto. O Senhor abre os nossos olhos e nos revela coisas muito profundas. Apenas vamos dar aqui uma pequena demonstração, né? Podemos dizer sobre Enoque, dissemos agora. Há outras demonstrações também interessantes, os filhos de Caim, por exemplo. Há muita semelhança, isso já é uma outra mensagem, um outro estudo, mas os descendentes de Caim são os nomes muito semelhantes aos descendentes de Sete. Os descendentes de Caim foram aquele Caim, nós sabemos que foi um homem que matou o seu irmão. Bem, matou o seu irmão e toda a sua descendência apontava para uma descendência decaída da graça. E se nós formos observar os nomes dos descendentes de Caim, lá em Gênesis 6, nós vamos observar algo interessante. Faz parte de um outro estudo, numa outra oportunidade nós haveremos de esclarecer mais quanto a isso, né? Mas aqui nós vemos no capítulo 4, os filhos de Caim, versículo 17 e 18, foram, vejam bem os nomes: Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Aquelas irmãs que estavam aqui no início vão ficar estarrecidas, né? Lameque de novo, Enoque de novo. Tem 2 Enoques na Bíblia, tem 2 Lameques na Bíblia. Quem estava aqui no início se lembra muito bem que eu citei. E Enoque é tipo da igreja, que andou todos os dias, 365 anos. E Lameque é o moço forte que veio arrebatar a igreja, 777. O que estava sendo aqui ensinado nas Escrituras, na genealogia de Caim? Que o inimigo das nossas almas, desde aquela época, Caim quer dizer forjador, ele estava querendo o quê? Inventar uma obra semelhante à obra de Deus para enganar. A obra paralela. Existe a igreja fiel, Enoque, não existe na genealogia de Sete, mas existe também a igreja infiel na genealogia de Caim, que é Enoque também. Perceberam a sutileza do adversário? Existe Lameque também na genealogia de Caim. É o mesmo nome da genealogia de Sete, Lameque, a saber, filho de Metusalém. É isso mesmo. Depois de Metusalém vem Lameque. As irmãs talvez estejam um pouquinho, assim, não tão bem situadas no estudo, porque nós dissemos isso no início, mas deu para entender o quanto a genealogia nos ensina, nos esclarece, nos mostra as preciosidades de lições tão importantes, tão relevantes que temos aplicáveis hoje. Isso já faz parte de um outro estudo que nós daremos à igreja, se assim nos for permitido. Bem? Vamos então continuar, meus irmãos. Versículos 26 e 27. Vamos lá. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Então nós vemos, os queridos, que vamos passar aqui, ressaltar alguns detalhes aqui nestes versículos, amém? Estes são Arão e Moisés. Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse:
Então, vemos Arão e Moisés, deixados o fluir da sua vontade. O que nós vemos aqui? Arão e Moisés. Olha a ordem. Arão e Moisés. Amém? No início do versículo 26. Vamos lá ao final do versículo 27. Estes são... Podem ler. O primeiro, no início do versículo 26. Estes são Arão e Moisés. Amém? Arão e Moisés. E ao final, estes são... Moisés Os que falaram. Estes são... Inverteu a ordem. A Moisés é não. Perceberam? Estes são. Por coincidência? Não. Aí começamos a bater a porta do Senhor. Mas por que inverteu a ordem aqui, Senhor? Amados, isso é ruminar. Quando nós lemos as preces da palavra de Deus, nós passamos por detalhes muito importantes que precisam ser colocados, levados à presença do Senhor, como os pães e os peixes que nós temos. Às vezes nós temos poucos pães e poucos peixinhos. E nós não entendemos como nós iremos alimentar uma multidão com poucos pães e poucos peixes. Só 7 elementos. 5 pães e 2 peixes. Só que 7 é o número da perfeição. Se nós levarmos estes elementos na presença do Senhor e pedimos que Ele multiplique, o que vai acontecer? Vai ser uma multiplicação perfeita. Vai haver uma alimentação perfeita. Porque aquele que é perfeito multiplicou aquilo que aos seus olhos, aos nossos olhos, parece que é tão pouco. O Senhor vai e multiplica. Um exemplo muito nítido, né, é o certame, o concurso público. Hoje você pensa, né? Você vai fazer um concurso público, eu não sei nada. O concurso exige um conteúdo programático tão grande que não dá para eu alcançar, não dá para eu esgotar tudo, Senhor. Eu vou cumprir os poucos peixes, meus poucos pães, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, multiplica. É a mesma coisa. Aí você vai, ora ao Senhor antes, estude o que você puder estudar, não precise fazer a obra de Deus, e chega lá na prova, o que vai acontecer? O que cai justamente é aquilo que você estudou, aleluia. Experiências assim o Senhor tem dado aos seus servos, de transformar a tempestade em bonança, de multiplicar os poucos pães e os poucos peixes. Agora vamos ao texto. Estes são Arão e Moisés. Arão, dissemos que representa a terceira pessoa da Trindade. Lembra-se? Deus falou a Arão, Deus Pai falou a Moisés. Moisés simbolizando o Filho, Moisés Redentor. E Arão a terceira pessoa da Trindade. Então Arão aqui estava à frente. Olhem bem, vejam bem. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito. O que o Senhor estava querendo dizer aqui? Que nesta última hora, a igreja, ela tinha que deixar quem ir à frente? O Espírito Santo, Arão. É Arão ir à frente. Deixar fluir o poder do Senhor através da sua vida, meu amado. Você não fazer a obra do Senhor pensando que é o quê? É autossuficiente, não somos nada. Arão tem que ir à frente, por isso Arão veio aqui na frente, meus amados. Olha, meus amados, estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então vamos lá, aos poucos, né? O Senhor disse: tirai os filhos de Israel, boas novas, né? As boas novas de salvação. É o Evangelho sendo pregado, é o Evangelho como poder libertador, palavra de libertação, proferida pela igreja fiel, mas ungida pelo Espírito Santo. Uma igreja fiel, cheia do Espírito Santo. Moisés foi sozinho à mesa de Faraó? Não, Moisés foi com Arão. Arão tem que ir à frente. Perceberam a necessidade? Então, as boas novas são enviadas, são transmitidas, mas com Arão à frente. Isso o Senhor quis nos mostrar aqui. Os seus exércitos. Os seus exércitos. Os seus exércitos que estariam cativos. O que dissemos aqui no início? O Senhor, Ele nos conhecia desde o ventre. Antes mesmo de nós nos convertermos, o Senhor sabia que estávamos presos lá no Egito, lá no mundo. E um belo dia, nós ouvimos estas boas novas também, amém? Um dia eu estava lá, no meu rock lá, na minha, enfim, né? A minha situação lá, que o Senhor sabe,
E o Senhor falou comigo, usou, né, a minha própria mãe, dizendo, Elcio, se Jesus voltar agora, se achar assim, o que você responder para ele? E ficou aquilo, martelando na minha mente. E cada um teve a sua experiência, né? A outra estava lá, no meio lá da festa do segundo, e outra estava no vício, outra estava presa em alguma outra situação. Enfim, o Senhor foi e a regimentou. E hoje nós formamos o quê? O exército de Deus vivo, aleluia. O Senhor já sabia que nós seríamos o seu exército futuramente. O Senhor não nos escolheu pela sua presciência, diz lá em Efésios. Então, quando nós dissemos, os filhos de Israel presos no Egito, então leia-se e entenda-se. Os filhos lá, que ainda estão presos, mas que serão filhos de Deus, filhos de Israel, que formarão a igreja fiel mais adiante. Perceberam o alcance extraordinário, profético da palavra? Então, quando nós aqui mencionamos que nós estamos indo para os filhos de Israel, libertar os filhos de Israel do Egito, entenda-se o seguinte: esses filhos de Israel ainda são homens naturais, que uma vez libertos, formarão a igreja, o Israel espiritual. Me fiz entender? Isso mostra o caráter profético da palavra de Deus. Bem? Aí, quando ele diz os seus exércitos, é a igreja fiel, um exército bem disciplinado. O que diz a palavra? Fazei tudo com ordem e decência. Lá em Hebreus nós lemos que se não tendes disciplina, não sois filhos, mas sois bastardos. Então a igreja, ela é disciplinada. É uma igreja obediente. Uma igreja que faz a sua vontade, sua própria vontade? Não. Uma igreja que o quê? Em detrimento da sua própria vontade, faz a vontade do seu Senhor. Isto é o servo, né? A Bíblia diz lá nos Evangelhos que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se apronta, será castigado com muitos açoites. Palavra dura, né? Isso é profético também. Quer dizer o seguinte: que o servo, se diz servo, sabe a vontade do seu Senhor. Qual é a vontade do seu Senhor? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. E não se apronta para quando o seu Senhor vier, ele, no final, o que acontecerá com ele? Ele será castigado com muitos açoites. Onde? Na grande tribulação. Ele vai ficar o servo, aquele que se diz servo e não se apronta, não se santifica, ele vai ser elevado para a igreja fiel? Não, ele vai ser deixado neste mundo. Ele vai ser castigado com muitos açoites. É um aviso que Deus queria dar por meio desta passagem. Perceberam a seriedade do Evangelho? Olha, queridos, o Evangelho não é brincadeira, não. É travalente. É travalente, é santificação. Santificação é separação das coisas do mundo. Eu sou servo do Senhor. Palavra muito forte. Servo é aquele que se adula. Servo é aquele que obedece. Servo é aquele que não é apenas crente. Porque crente, até os irmãos crentes obedecem, diz Tiago. Mas servo é aquele que serve, que faz a vontade do seu Senhor. E qual é a vontade do seu Senhor? A nossa santificação. Então, o que o Senhor diz aqui? Ele diz o seguinte: que Moisés deveria de libertar os exércitos, seus exércitos. Seria a igreja que seria uma igreja ordeira, uma igreja obediente. Seria aquele povo liberto do Egito e formaria a igreja fiel, Israel espiritual. Bem, é algo profundo demais, extraordinário. A palavra de Deus não é apenas um livro, como já dissemos e sempre gostamos de dizer, não um livro para o povo antigo de Israel, mas é para nós hoje, é perfeitamente aplicável aos nossos dias. Só que agora, ao final desse versículo, o que acontece? Estes são os filhos de Moisés e Arão. Mas estão ao contrário agora? Aí nós perguntamos ao Senhor: mas por que estão ao contrário agora, Senhor? Amados, haverá vezes, por vezes, o Senhor não fará aquilo que nós precisaremos fazer. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Mas meu irmão já de 4 dias, Senhor. Tirai a pedra. Para que Lázaro fosse ressuscitado dos mortos, foi necessário que os homens fizessem o quê? Fizessem a sua parte, tirassem a pedra. Então há muitas situações que nós teremos que fazer e que Arão não vai estar à frente, mas nós teremos que agir como igreja. É Moisés à frente.
mostrando que nem sempre aquilo que nós podemos fazer, devemos deixar que o Espírito Santo faça por nós. Por isso Moisés à frente aqui. Perceberam a questão? Haverá situações que a igreja vai ter que agir. A própria pregação do Evangelho, se não houver quem pregue, como crerão? Vamos deixar que o Espírito Santo pregue, né? Vamos deixar que os anjos façam a obra? Não, nós temos que arregaçar as mangas e subir muitas vezes para uma comunidade, ir para onde o Senhor mandar. É Moisés. Aí Moisés vai à frente. Aí é a igreja que está trabalhando, perceberam? Muitas vezes se fará necessário, parcial necessário. E aqui o homem, ele faça a sua parte. Esforça-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo, diz o Senhor. O Senhor falou a Josué. Então não é mais Arão à frente de Moisés. Aqui é Moisés à frente de Arão. No seguinte sentido, de nós não deixarmos o Senhor fazer aquilo que nós precisamos fazer. Que o Senhor espera que nós façamos. Amém, irmãos? Entenderam direitinho? Deu para perceber? A inversão aqui da ordem, nesse sentido. Versículo 28 e 29, vamos ver. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Fala, Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. A ordem que o Senhor deu a Moisés. E aconteceu que naquele dia, o Senhor tem pressa. Naquele mesmo dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Mais uma vez ele enfatiza: Moisés, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder do céu e da terra. Eu posso realizar todas as coisas. Eu sou o Senhor. Este eu sou o Senhor, nós já dissemos aqui. Apontando para quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a mão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Fala, Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Confia no seu amor, né? Cada dia. Terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Confia no seu amor. A cada dia, eu sou o Senhor. Tudo quanto eu te digo. A diferença entre ser servo e ser crente, nós já dissemos agora, né? É porque quando o Senhor orientou que Moisés falasse e fizesse tudo quanto ele havia dito a ele, demonstra aí a posição de Moisés no sentido de quê? De ser obediente, de fazer aquilo que realmente o Senhor queria que ele fizesse. Isto implicava que Moisés fosse aquele servo que se anulasse, né? Que se anulava. Não mais eu vivo, não quero mais fazer a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Então é um servo, não simplesmente o crente. Mas, pasmem, versículo 30, ele novamente diz o que ele disse no versículo mais adiante. Qual foi? Que eu sou incircunciso? Sou duro de língua, não sei falar? Vamos lá, capítulo 6. Versículo 12. Versículo 12. Obrigado. Versículo 12. Versículo 12, ele dizia: Como pois me ouvirá, Faraó? Porque eu sou incircunciso de lábios. Depois de tudo isso que o Senhor falou, vejam bem o trabalho que Moisés deu ao Senhor. Vejam bem, o Senhor insistiu com Moisés, dizendo: Moisés, olha, suas origens são ruins aos meus olhos. São origens que demonstram toda uma distância, toda uma desobediência. Rubem, seu pai manchou, Simeão não ouviu a minha voz, Levi foi o pior filho, mesmo assim eu abençoei a tua geração, a tua casa. Olha, vida 3 vezes, vida e vida, você é um vaso escolhido. Moisés, eu tenho te escolhido. Moisés, eu serei contigo. Moisés, eu sou o Senhor. Moisés, aí ele vai no versículo 30, podem ler, o que ele diz? Versículo 30. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios. Novamente, incircunciso dos lábios.
ele repete, se os irmãos forem ver, versículo 12, e forem reler agora, versículo 30, é a mesma impressão. Então Moisés disse para o Senhor: és que sou incircunciso dos lábios, como pois me ouvirá Faraó? Como o Senhor foi paciente com Moisés e como o Senhor tem sido paciente conosco. Porque quando Moisés diz aqui, eu sou incircunciso, éramos nós, meus irmãos, que haveríamos de entrar, lembram-se dessa colocação? Na presença de Faraó, por meio da igreja, para falar o quê? Para falar que nós somos, eu sou incircunciso, eu não consigo, Senhor, eu sou incapaz, eu sou incircunciso, Senhor, eu não sei falar. Não sei falar bem. Sabe, da mesma forma que muitas vezes bate no coração do servo, quando o servo ele é regimentado, ele é comissionado para executar uma missão, o servo, olha, o Senhor tem orientado que vocês vão e evangelizem, enfim, comunidade tal. Senhor, eu não consigo. Senhor, ele não é pacificado, ou é pacificada, Senhor, eu medo. Senhor, eu sou incircunciso. Senhor, eu não consigo, não sei falar. Senhor, aí você pode crente. Mas aí o Senhor vem e fala: eu sou o Senhor, eu mandei. Eis que eu vos tenho arregimentado, eis que vos tenho feito meu exército. Eu sou contigo, estarei convosco. Aí mandarão a nossa frente, né, que é o Espírito Santo. Exatamente, glória a Deus, ele captou mesmo a mensagem. Ele foi instruído, né, em toda, né, a ciência dos egípcios. Ele não era uma pessoa que não tinha estudo. Mas é que era gato, né? Dizem que Ele era gato, né? era pesado de língua, tinha uma probleminha na dicção. Mas, pela permissão do Senhor, vejo eu, para que Arão, ele figurasse no contexto. Porque ele formou ali o trio, né, digamos, as três pessoas que iam apontar para a Trindade. Coisa maravilhosa, não é coincidência da palavra de Deus. Para que Deus falasse como pessoa, primeira pessoa, Deus Pai, né? Para que Moisés, a pessoa do Filho, fosse representado, e para que Arão, a pessoa do Espírito Santo, fosse também figurativamente ali colocada, porque a voz de Arão se fazia ouvir, onde a voz do Espírito se faz ouvir, percebe? Nada na Bíblia é por coincidência. Agora, Arão, não colocou muito bem. Arão primeiro teve os 40 anos ensinado lá na corte de Faraó. 40 anos, né? Ele foi ensinado com toda a ciência do Egito, mas depois ele teve a segunda parte da sua vida, o segundo, digamos assim, a segunda parte de 40 anos, no deserto, apacentando os rebanhos de Jetro. Moisés, Arão, perdão, Moisés, primeiro os 40 anos, depois 40 anos, com Jetro, ele estava, portanto, com 80 anos, e Arão com 83 anos. Da ação do Espírito Santo, a ação de Arão, não precisaria, porque Moisés faria tudo que Arão precisava fazer. Exato. Então, Arão ficaria de fora. Exato. Né? Exato. Porque o caso é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Ficaria de fora. Aprove ao Senhor colocar Arão, figurar Arão ali no contexto. Tem que ter um terceiro. Haveria de ter um terceiro. Então já foi proposital o problema de Arão, de Moisés. Foi, veja que foi permitido por Deus. Para que as figuras da Bíblia tivessem a sua ordem, vejo eu, nada por coincidência. A obra de Deus é perfeita. Nossa, muito profundo. É muito profundo. Agora, só aqueles que ruminam, né? Que meditam, que se preocupam em saber o porquê, os detalhes, por que está escrito isso assim. Isto é meditar. Quando você lê rapidamente, você acaba passando por pormenores interessantíssimos, cheios de instrução das nossas vidas. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, incircuncisos os lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? A mesma coisa a igreja hoje faz. Eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois? Aí já passa para a primeira, né? Aí passa para o outro, né? Outro capítulo. Vamos então agora passar para. Então disse o Senhor a Moisés: apesar de ele ter incorrido no mesmo erro, vejam bem como o Senhor tem sido paciente, foi paciente com Moisés e tem sido paciente conosco. Às vezes nós, amados, procedemos como Moisés.
Né? Damos desculpas ao Senhor. Senhor, eu sei que existe aquela promessa. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Senhor, mas está tão gostosinho aqui embaixo do edredom hoje, Senhor, para orar de madrugada, Senhor. Nós conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. Eu sei que o jejum e a oração, nós obteremos muitas vitórias. Mas, Senhor, jejuar até o meio-dia, eu estou com uma fome. A carne se manifesta. O que o Senhor Jesus disse? Aquele que ganhar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando nós deixamos de, muitas vezes, vir 40 graus em uma praia, quando muitas vezes deixamos de o nosso conforto, usufruir do nosso conforto no lar, no seio da família, irmos a nos divertirmos, no lazer, e vimos para a casa do Senhor, estamos perdendo a vida. Não estamos perdendo a vida? Perdendo horas de entretenimento, horas de conforto, horas de lazer? Estamos perdendo a vida. Mas aos olhos de Deus estamos o quê? Achando a vida eterna. Estamos nos edificando. Glória a Deus. Amém? Alcançar essa verdade profunda que é o perder a vida para achá-la em Jesus. Então, no versículo 7, no capítulo 7, versículos 1 e 2, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó. Vejam como o Senhor privilegiou. Vamos dar apenas esse início, tá, irmãos? Apesar de estarmos no horário de guerra. Este tem posto por Deus sobre o faraó. Que privilégio! Apesar da teimosia de Arão, apesar da distância de Moisés, melhor dizendo, apesar de Moisés ter retrucado, falado tantas coisas, dado tantas desculpas, eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó. As irmãs sabiam que as irmãs são templos de Deus? Sim. Deus habita nas irmãs. Sim. Deus Espírito Santo habita em nós. Coisa maravilhosa e coisa gloriosa. Por isso ele disse aqui: olha, tenho te posto por Deus sobre Faraó. Então nós temos Deus vivo que habita em nós. Olha que privilégio, que honra maravilhosa. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha só a importância que Deus ele manifesta nessa palavra aqui. Arão como teu profeta. O que nós dissemos no início? Que Moisés, ele não iria sem Arão. A igreja hoje, ela não entra diante de Faraó sem Arão. Entra com Arão, entra ungida com o Espírito Santo. E a palavra aqui está dizendo, está confirmando esta premissa, quando diz que Arão é o teu profeta, porque a Bíblia diz o quê? Que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo se corrompe. Estão vendo Provérbios 19, 18, quem quiser ler. Estão vendo a necessidade de Arão estar indo com Moisés, de a igreja estar indo, mas Arão à frente? Sem profecia o povo se corrompe. É o teu profeta, é necessário. Não extingais o Espírito Santo, o qual está ensinado para o dia da redenção, diz lá as cartas de Paulo. Não extingais o Espírito Santo, não proibais as profecias, não proibais falar em línguas. Buscai com os erros os melhores dons, que eu ainda vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então a profecia é necessária no seio da igreja. Agora, como pode nos dias de hoje, uma palavra tão clara quanto essa, ainda há igrejas que não aceitam o batismo do Espírito Santo? Infelizmente, existem. E como existem? Eu acho que uma cegueira assim, total, pior do que os incrédulos. Pior do que os incrédulos. Porque está com a palavra à vista, à mão, e não examina. Como os de Bereia, examinaram as Escrituras, examinavam. Tudo que Paulo pregava, eles, vamos questionar, vamos ver aqui se está conforme Jesus ensinou, para ver se o que esse homem está nos ensinando, para ver se está de acordo com a palavra. Os de Bereia. Temos que ser bereanos, né? Temos que ser como os de Bereia. Então, somos templos do seu Espírito, amém? E sem profecia o povo se corrompe. E tu falarás tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Tu falarás que eu te mandar, obra de obediência. E se é obra de obediência, nós não poderemos deixar de citar
a diferença que há entre a obra de Davi e a obra de Saul. Davi foi um homem considerado, só para terminar, homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele foi o 8º filho, 8 é graça. 8 quer dizer graça, o mais perfeito. Então, Davi, ele significa amado, apontando para o Senhor Jesus. Porque eis meu filho amado, que me compraz. Davi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas Davi pecou, irmão. Davi cometeu um adultério, um homicídio. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tudo que Davi fez, naquilo que ele não pecou, ele foi considerado tipo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus, um dos títulos de Jesus é filho de Davi. Filho de Davi. Estão vendo que honra? Então, vamos desmistificar essa ideia de que Davi foi um mau homem, um mau servo, porque ele cometeu aquele pecado com Batseba, mas nós vamos ver o Salmo 51, nós vamos ver que ele rogou, ele chorou, ele se humilhou, e o Senhor o aceitou. Aceitou o seu arrependimento. Mas isso é típico do ser humano, né? Apontar os erros. A gente pode fazer, só pode fazer 99,9, se não completou 100, tudo que fez é esquecido. Isso é típico do ser humano. Do ser humano, é verdade. Então, meus irmãos, nós queremos aqui colocar que Davi ele foi um servo obediente. Ele consultava o Senhor. Desceria eu contra os filisteus e consultou Davi o Senhor. Ele abriu o cânon lá, né? Consultou Samuel, consultou o profeta, e o Senhor, pela palavra, disse: não, Davi, você vai dar a volta pela copa das amoreiras. Então, Davi fazia tudo conforme o Senhor orientava Davi. Davi, Senhor, é para eu construir a casa? Não, você é homem de sangue, quem vai construir a casa não vai ser você, vai ser o teu filho Salomão. Então, Davi orientava, então, Davi ali, ele obedecia à risca a palavra de Deus. A obra de Davi é a obra que nós estamos, amém? É a obra de obediência. Diferentemente da obra de Saul, que apontava para a obra do homem. A obra de Saul, isso é um estudo à parte, vamos estudar depois, que se assim permitir. Bem, Saul ele foi desobediente em tudo. Ele foi chamado e se escondeu atrás das bagagens. Foi chamado por permissão? Foi chamado por permissão para ser rei de Israel. Mas, a começar daí, ele não se apresentou espontaneamente, ele foi tipo empurrado. Ele nem queria mesmo, ele se escondeu quando ele foi chamado por Samuel, atrás das bagagens. E Davi foi um rei interesseiro, só querendo fazer a sua vontade. Aquela questão, né, do mel, o povo estava cansado depois da batalha, Jonas estava cansado com o seu exército, e queria provar um pouco de mel, e ele proibiu que o exército provasse do mel. O mel falava de quê? Da palavra revelada. Né? A minha palavra é mais doce do que o mel e licor dos favos. É a obra do homem, que impede que o servo, que a igreja prove da palavra revelada, impondo preceitos humanos. Não pode isso, não pode aquilo. É a obra do homem. Saul representa a obra do homem, a obra de desobediência. E, só para nós fecharmos, resumirmos, né? Saul, ao final, cometeu o que foi a gota d'água. Qual foi a orientação? Samuel disse para ele matar quem? Que ele matasse todos os amalequitas, inclusive os animais. Inclusive as criancinhas de peito. Não deixasse nada. E ele poupou o melhor do rebanho e o seu próprio rei Agag, mostrando com isso que o homem, o ser humano, que não está no espírito, ele, para fazer a sua vontade, ele sem temor algum desobedece às ordens de Deus, desobedece a palavra de Deus. Amaleque, nós sabemos que é tipo da carne na palavra de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia ela reitera o seguinte, que em todos os dias o Senhor faria guerra a Amaleque. Em todos os dias em que Amaleque existisse, Deus faria guerra a Amaleque. O seu povo faria guerra a Amaleque. Isso significa o quê? Que durante a existência da carne, quando a carne estiver aqui, ela será o quê? Inimiga de Deus. Por isso que a palavra diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Perceberam? Porque Amaleque não deixou Israel passar, Amaleque obstaculizou o caminho de Israel, Amaleque fez tudo para ir contra os preceitos de Deus, queimava seus filhos a Moloque,
Fazer todas as coisas para desagradar e para que só eram coisas abomináveis ao Senhor. Então, é importante ressaltar aqui. Tu falarás tudo que te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Isto por quê? Porque apontava para a obra de obediência, e futuramente nós vamos ver a obra de Davi. A obra que nós estamos. A obra de Davi. Qual a obra que você está? Qual a obra que eu estou? É a pergunta que nós vamos fazer a cada dia, né? Nós estamos pela graça, né? A obra de Davi, amém? Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Não é detrimento da nossa. Não queremos fazer a missão. Sabemos muito bem o final de Saul. Foi um final triste, não é? Morreu ali, suicidou-se, morreu na idolatria, morreu na feitiçaria. Vejam bem o final da obra do homem. E o final da obra de Davi, né? Ele desceu com seus pais, né? Cheio de anos de vida, né? Um reinado abençoadíssimo, né? Com prosperidade, com honras, e o nome do Senhor sendo glorificado, e tendo ele figurado na genealogia do próprio Senhor Jesus, né? Que coisa maravilhosa, né? Por isso que Jesus é tido como o quê? A raiz, né? Filho de Davi, raiz, tronco de Jessé, né? Raiz de Davi. Amém, irmão? Então Saul nem Saul foi, né? Saul? Não teve nem salvação, né? Olha, não temos que ele tenha essa salvação. Ele Não se suicidou, né? né? Se suicidou. Ele Suicida não tem salvação. não tem salvação. É terrível, é um ensino que nos dá um sabor de exortação, de advertência, né? Então Saul foi típico de Judas, né? Judas andou com Jesus e depois perdeu a salvação, né? Ele é a mesma coisa, andou com Deus e depois, no final, perdeu a salvação. Teve uma oportunidade, ele perdeu a salvação por intransigência, por teimosia, por reincidência. Vocês veem, né, como o homem é cego, ele chegou a consumar a pitonice, não é verdade? Depois de ter Samuel como profeta, por ter tantas oportunidades maravilhosas que o Senhor concedeu a ele, e ao final ele deixou os quartos dos Deus, a tão grande salvação, né, que nós vamos, que é a promessa do Senhor para os seus filhos. Né? É uma questão muito instrutiva para as nossas vidas, que soa como advertência, mas que soa como edificação também. Porque aprendemos com a palavra. Ainda que sejam anti-exemplos, nós tomamos para nós como avisos. Para vigiarmos mais. Por isso eu gosto da palavra de Deus, ela não adula o homem. Ela diz onde o homem pecou, para nós outros estarmos preparados, apreensivos, vigilantes. Amém?